Na vida, temos algumas poucas certezas. A morte, o fato de que direito empresarial é muito chato e passar vergonha na internet. É inevitável. Todo mundo vai passar vergonha na internet uma hora ou outra. Não tem como fugir disso. Se ainda não aconteceu contigo, prepare-se. A sua hora vai chegar. A minha chegou no dia 23 de novembro de 2019, às 2 horas da tarde, para ser mais exato. O dia em que a minha vida mudou. Tudo estava correndo muito bem. Era um dia ensolarado em Porto Alegre e eu estava lá, na revisão turbo do TRF da Terceira Região. Uma aula que eu havia preparado com muito zelo, a minha primeira aula ao vivo. Preparei com muito cuidado tudo o que seria falado naquela aula. Deu certo. Naqueles 15 minutos mais ou menos, consegui prever tudo que caiu na prova do TRF em legislação penal especial. Nesse ponto, eu não tenho do que reclamar. Mas o ponto alto da aula seria o momento em que eu passaria um filminho que eu havia feito. E enquanto esse filminho ele seria transmitido, enquanto este vídeo seria transmitido, eu faria a narração. Então eu ficaria ali andando de um lado para o outro com o celular na mão e fazendo a narração do vídeo para o pessoal de casa. Havíamos, antes da aula, feito um teste. Tudo correu muito bem. Mas na hora da aula, não sei o que aconteceu, eu acredito que foi boicote. O vídeo simplesmente não rodou. E eu fiquei lá, como bobo, andando de um lado para o outro, fazendo a leitura do texto no celular. Que vergonha. Que momento terrível para a minha carreira de professor. Naquele momento eu prometi a mim mesmo. Nunca mais inventaria de passar filminho durante a aula. Eu não poderia viver aquilo novamente. Quando já estava lá no bar, afogando minhas mágoas, meu telefone tocou. Número de fora, deve ser bem cobrança. Alô? Leonardo? Isso? Sabe quem tá falando, Leonardo? Não. Não consegue reconhecer minha voz? Mãe? Não, não era minha mãe, mas o professor Nidal, influenciado pelos vídeos motivacionais do professor Marcelo. Em razão dos vídeos do professor Marcelo, ele decidiu que era o momento de vivermos algo meio Sr. Miyagi, Daniel San. Foi quando ele trouxe para a minha vida a técnica milenar chamada soco missioneiro. Segundo ele, todos os seus antepassados haviam prosperado na vida graças ao soco missioneiro. Perguntei então, professor, e como funciona isso? Ele falou, faça como todo mundo, procure no Google. Contudo, apesar do meu esforço, nada encontrei. O soco missioneiro permaneceu um mistério para mim e permanece até hoje. Abandonei a ideia do soco missioneiro e comecei a andar com as minhas próprias pernas. E hoje estou decidido a virar essa página em minha vida. Vou ensinar você, a partir de um videozinho, sobre a lei de abuso de autoridade. Na verdade, pegue a pipoca, sente em um lugar confortável, veremos a partir de agora o curta de sucesso, certamente levará o Oscar no próximo ano, Faroeste Caboclo e a lei de abuso de autoridade. Solta o vídeo. Era uma vez um tal de João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu, e ele vivia numa fazenda no interior pelo Brasil e se revoltou a partir do momento em que seu pai foi morto por um militar. Decidiu que a partir daquele momento se tornaria bandido. O seu primeiro ato infracional foi um furto, lá do artigo 155 do Código Penal. Ele subtraía o que as velhinhas colocavam na caixinha do altar, lá na igreja. Acabou sendo apreendido. Foi levado até a autoridade competente e lá foi colocado em uma cela junto com pessoas adultas. Então ele, adolescente, ficou junto com adultos em uma mesma cela.
O padre sabia de tudo. João havia confessado a ele o furto praticado. E a autoridade policial, em razão disso, decidiu conduzir coercitivamente, sem prévia intimação, o padre até a delegacia. E o delegado disse ao padre: Padre, ou você revela o que sabe, o que o João te contou quando confessou, ou eu vou te prender. E aí, depois desse episódio, João cresceu, ficou adulto, acabou mudando para Brasília e inicialmente levava uma vida decente, longe do crime, era carpinteiro. Só que acabou fraquejando, precisava de mais dinheiro e decidiu roubar. Foi aí que ele foi preso em flagrante. Logo após o roubo, João tentou ainda correr até a sua casa, atravessou Brasília inteira e a perseguição rolando. Quando chegou em sua casa, no interior de sua casa, imaginando que a polícia não poderia entrar, afinal, inviolabilidade do domicílio, João teve a surpresa. A polícia invadiu o imóvel e o prendeu em flagrante. A prisão aconteceu mais ou menos umas 5 horas da tarde, mas o delegado só o interrogou às 10 horas da noite. Tinha muita gente presa naquele dia. João exigiu a presença de um advogado. Até tinha um defensor público lá na delegacia atendendo quem não tinha advogado particular. Só que a autoridade policial não autorizou João a conversar reservadamente com o defensor antes do interrogatório. Quando João saiu da cadeia, decidiu que ia virar bandidão, ia virar criminoso de carreira. Não queria mais nem saber de vida longe do crime. Até que ele conheceu uma moça chamada Maria Lúcia e se apaixonou. Decidiu que ia largar o crime e voltou a ser carpinteiro. Queria uma vida decente. E aí, em dado momento, as coisas com Maria Lúcia já não estavam muito bem. E João decidiu que ia virar bandido de novo. E contou com a ajuda de Pablo, um parente distante seu, um peruano que vivia na Bolívia. E aí João foi preso novamente. Só que dessa vez já era um bandidão famoso lá por Brasília. Todo mundo conhecia lá pelo Distrito Federal. No momento da prisão em flagrante, ele questionou aos policiais: quem são vocês que estão me prendendo? Os policiais se recusaram a se identificar. Encaminhado à autoridade policial, encaminhado até a delegacia, chegou lá e João disse: olha, eu quero que a Maria Lúcia seja comunicada da minha prisão. Só que a autoridade policial não comunicou nem Maria Lúcia, nem a autoridade judiciária. E o delegado exibiu João como se fosse um troféu para a imprensa, afinal ele havia conseguido prender um criminoso de renome pela cidade. Então obrigou João, mediante grave ameaça, a essa exposição pública. Mesmo contra a vontade dele, João foi obrigado a se deixar filmar para aparecer no noticiário daquele dia. E os abusos não pararam por aí. Durante essa investigação em relação ao João, foi feita uma interceptação telefônica. E os áudios da interceptação, cheios ali de conversas íntimas do João, foram revelados para a imprensa. Passou no Jornal Nacional e tudo. Quando o advogado de João tentou ter acesso a essas gravações, a esse procedimento de interceptação, a autoridade policial rejeitou. Disse que João não teria esse direito. E a coisa repercutiu tanto que quando chegou na audiência de custódia, embora João tivesse direito à liberdade provisória, o juiz negou. Negou com base na gravidade em abstrato do crime. Falou: João, vou negar, vou decretar sua prisão preventiva com base na gravidade em abstrato, com base na repercussão do delito por você praticado. E o juiz foi e decretou a preventiva. Mas João sabia que isso era um completo absurdo. E assim que chegou lá no presídio, ele fez um habeas corpus ali à mão mesmo. Para fazer HC não precisa ser advogado. Ele fez um habeas corpus ali e tentou mandar esse habeas corpus para o tribunal. Só que o diretor do presídio não deixou que esse HC fosse enviado para o TJ. Quando saiu da cadeia, João descobriu que Maria Lúcia havia se casado com Jeremias, um traficante lá da região. E ele ficou enfurecido, marcou um duelo com Jeremias. E no dia e hora marcado, Jeremias estava lá, João também, e um acabou matando o outro. Quando a polícia chegou ao local, como havia muita história escondida ali por trás, esses policiais decidiram levar o corpo de João até o hospital. Ele já estava morto. Esses policiais levaram o corpo de João até o hospital e lá chegando exigiram, mediante grave ameaça,
que os funcionários do hospital recebessem João como se vivo estivesse, para tratamento médico. E por que os policiais fizeram isso? Com o objetivo de dificultar a apuração do que estava acontecendo. Mudando o local e o momento da morte, ia ficar mais difícil a apuração do que de fato havia acontecido. Além disso, esses policiais eles obtiveram provas por meios completamente ilícitos. Por exemplo, constrangendo testemunhas que estavam no local a mudar o depoimento. E essa história acabou chegando até o Ministério Público. E o MP denunciou esses policiais pelas práticas delituosas apontadas, inclusive muitas da lei de abuso de autoridade. Quando chegou em juízo, lá na audiência, um dos policiais resolveu colocar a boca no trombone. Disse que toda a investigação contra João tinha sido uma farsa. Lembra lá a segunda prisão do João? Tudo uma farsa. Aquele show que aconteceu, tudo uma farsa. E uma farsa orquestrada pela autoridade policial, que havia recebido uma grana de Jeremias como propina. Então, a autoridade policial fez o que fez em razão de grana. E esse delator disse que o flagrante contra João havia sido forjado, que a droga encontrada na casa de João havia sido colocada pelos policiais. Então foi tudo forjado. Houve a alteração do local exatamente para forjar uma situação. E a autoridade policial, sabendo que João era inocente, instaurou inquérito policial contra ele. E o Ministério Público, ao ouvir essa história lá na audiência, contada pelo policial delator, determinou a instauração de inquérito policial contra essa autoridade policial. Vamos averiguar o que aconteceu. E a primeira informação que se descobriu foi a seguinte: quando foi impetrado um habeas corpus por João, no momento em que a autoridade policial foi prestar informação, prestou informação falsa, exatamente para prejudicar João, para fazer com que ele permanecesse preso. Se descobriu que tinha até um desembargador envolvido na história. Em certo momento, João ele fez a interposição de um recurso lá naquele processo dele, nesse segundo processo, e quando chegou até o TJ, um desembargador ele pediu vista dos autos e segurou o processo ali sem justa causa nenhuma, sem motivo nenhum. Segurou o processo só para prejudicar João. E foi aí que um membro do Ministério Público fez uma grande burrada. Ele ficou tão empolgado com a descoberta que havia até desembargador ali no meio da coisa toda, que ele foi a uma rede social, o Twitter, e divulgou todas aquelas informações, já concluindo que o desembargador estava envolvido na prática delituosa. Na verdade, não foi só o membro do MP que deu uma vacilada. A autoridade responsável por presidir esse inquérito policial contra o delegado, esse delegado envolvido com Jeremias, por razão ali injustificada, começou a atrasar a conclusão desse inquérito. Além disso, começou a fazer a exigência de informações em relação a algumas pessoas sem que houvesse amparo legal para aquela exigência. Mas concluído o inquérito policial, o delegado envolvido com o Jeremias acabou condenado. No entanto, na execução da sentença contra o delegado, foi cometida uma outra arbitrariedade. O que aconteceu? O delegado ele foi condenado a pagar a título de indenização o valor de R$100 mil. Mas no momento em que o magistrado ele decretou a indisponibilidade dos bens do delegado para cobrir esse valor da indenização, ele decretou a indisponibilidade de tudo que o delegado tinha. E o delegado tinha um total de R$500 mil.